Carta Lucy Westenra para Mina Murray. 24 de maio. Minha querida Mina, obrigado novamente por sua doce carta. Foi tão bom poder lhe contar e ter sua simpatia. Minha querida, quem espera sempre alcança. Quão verdadeiros são os velhos provérbios. Aqui estou eu, que farei 20 anos em setembro, e, no entanto, até hoje nunca tive uma proposta. Não uma proposta real, e hoje tive 3. Imagine só, 3 propostas em um dia. Não é impressionante? Sinto muito, realmente muito, por 2 dos pobres coitados. Oh, Mina! Estou tão feliz que nem sei o que fazer de mim mesma. 3 propostas! Mas, pelo amor de Deus, não conte a nenhuma das meninas, ou elas terão todo tipo de ideias extravagantes e se sentirão ofendidas e menosprezadas se, em seu primeiro dia em casa, não tivessem pelo menos 6. Algumas garotas são tão vaidosas. Você e eu, querida Mina, que estamos noivas e vamos nos estabelecer em breve como mulheres casadas, podemos desprezar a vaidade. Bem, devo falar sobre as 3 propostas, mas você deve manter em segredo, querida, de todos, exceto, é claro, Jonathan. Você contará a ele, porque, se eu estivesse em seu lugar, certamente contaria a Arthur. Uma mulher deve contar tudo ao marido. Você não acha, querida? E eu devo ser justa. Homens gostam que mulheres, certamente suas esposas, sejam tão justas quanto eles. E as mulheres, receio, nem sempre são tão honestas quanto deveriam. Bem, minha querida, o número 1 veio pouco antes do almoço. Eu lhe contei sobre ele, Dr. John Seward, o homem do hospício, do queixo forte e testa grande. Ele parecia muito calmo por fora, mas contudo estava nervoso. Evidentemente, ele havia se preparado sobre todos os mínimos detalhes, e lembrou-os. Mas ele quase conseguiu sentar na sua cartola, o que os homens geralmente não fazem quando estão calmos. E então, quando ele quis parecer à vontade, ficou brincando com uma lanceta, de uma maneira que quase me fez gritar. Ele falou comigo, Mina, de maneira muito direta. Ele me disse como eu era querida para ele, embora ele me conhecesse tão pouco, e como seria sua vida comigo para ajudá-lo e animá-lo. Ele estava quase me dizendo quão infeliz ele ficaria se eu não me importasse com ele, mas quando ele me viu chorar, ele disse que era um bruto e não acrescentaria aos meus problemas atuais. Então ele rompeu e perguntou se eu poderia amá-lo com o tempo. E quando eu neguei com a cabeça, as suas mãos tremeram, e então, com alguma hesitação, ele me perguntou se eu já gostava de mais alguém. Ele colocou muito bem, dizendo que não queria forçar minha privacidade, mas apenas saber, porque se o coração de uma mulher estivesse livre, um homem poderia ter esperança. E então, Mina, senti um tipo de dever de dizer a ele que havia alguém. Eu só disse isso a ele, e então ele se levantou, e ele parecia muito firme e muito grave, enquanto pegava minhas 2 mãos nas dele, e disse que esperava que eu fosse feliz, e que se eu alguma vez quisesse um amigo, deveria contá-lo um dos meus melhores. Oh, Mina, querida, não posso deixar de chorar. E você deve desculpar esta carta estar toda manchada. Ser proposta é tudo muito bom, e todo esse tipo de coisa, mas não é uma coisa feliz quando você tem que ver um pobre coitado que você sabe que a ama honestamente, indo embora e parecendo completamente de coração partido. E saber que, não importa o que ele possa dizer no momento, você está saindo da vida dele. Minha querida, devo parar por aqui no momento. Me sinto tão infeliz, embora esteja muito feliz. Noite. Arthur acabou de sair,
e eu me sinto de melhor humor do que quando parei, então eu posso continuar falando sobre o dia. Bem, minha querida, o número 2 veio depois do almoço. Ele é um sujeito tão legal, um americano do Texas, e parece tão jovem e puro que parece quase impossível que ele tenha estado em tantos lugares e tenha tido tantas aventuras. Eu simpatizo com a pobre Desdémona quando ela ouviu tal corrente de proezas, mesmo por um homem negro. Suponho que nós, mulheres, somos covardes que achamos que o homem nos salvará dos medos e nos casamos com ele. Agora eu sei o que faria se fosse um homem e quisesse fazer uma garota me amar. Não, eu não, pois havia o Sr. Morris nos contando suas histórias. E Arthur nunca contou nenhuma, e ainda assim, minha querida, estou me adiantando. O Sr. Quincy P. Morris me encontrou sozinha. Parece que um homem sempre encontra uma garota sozinha. Não, ele não, pois Arthur tentou 2 vezes criar uma oportunidade, e eu o ajudei em tudo que pude. Não tenho vergonha de dizer isso agora. Devo lhe dizer de antemão que o Sr. Morris nem sempre fala gíria, isto é, ele nunca o faz com estranhos ou na frente deles, pois ele é muito bem educado e tem maneiras requintadas, mas ele descobriu que me divertia ouvi-lo falar gíria americana, e sempre que eu estava presente e não havia ninguém para ficar chocado, ele dizia coisas tão engraçadas. Receio, minha querida, que ele tenha que inventar tudo, pois elas se encaixam exatamente no que ele diz. Mas gírias são assim. Não sei se eu jamais falarei gíria. Não sei se Arthur gosta, pois nunca ouvi usar nenhuma. Bem, o Sr. Morris sentou-se ao meu lado e parecia o mais feliz e alegre que pôde, mas pude ver da mesma forma que ele estava muito nervoso. Ele pegou minha mão na dele e disse tão docemente: Senhorita Lucy, eu sei que não sou bom o suficiente para amarrar os seus sapatos, mas acho que se você esperar até encontrar um homem que seja, vai se juntar às outras 7 jovens mulheres segurando velas quando você desistir. Por que você não sobe na minha garupa e vamos seguir a longa estrada viajando de 2 cabrestos? Bem, ele parecia tão bem-humorado e tão alegre que não parecia tão difícil recusá-lo, como o pobre Dr. Seward. Então eu disse, o mais levemente que pude, que não sabia nada de garupa e que ainda não estava pronta para um cabresto. Então ele disse que havia falado de maneira leve e esperava que, se tivesse cometido um erro ao fazê-lo em uma ocasião tão grave, tão importante para ele, que eu o perdoasse. Ele realmente parecia sério enquanto dizia isso, e eu não pude deixar de me sentir um pouco séria também. Eu sei, Nina, você me pensa um flerte horrível. Embora eu não pudesse deixar de sentir uma espécie de exultação que ele era o número 2 em um dia. E então, minha querida, antes que eu pudesse dizer uma palavra, ele começou a derramar uma torrente perfeita de amor, colocando seu próprio coração e alma aos meus pés. Ele parecia tão sincero que nunca mais pensarei que um homem deve estar sempre brincalhão e nunca sério, apenas porque ele é alegre às vezes. Suponho que ele viu algo na minha face que o reprimiu, pois ele de repente parou e disse com uma espécie de fervor viril que eu poderia tê-lo amado se tivesse sido livre. Lucy, você é uma garota de coração honesto, eu sei. Eu não deveria estar aqui falando com você como estou agora, se não acreditasse que você esteja desimpedida até o fundo da sua alma. Diga-me, de uma boa pessoa para outra, há mais alguém que você gosta? E se houver, nunca a incomodarei novamente. Mas serei, se você me deixar, um amigo muito fiel. Minha querida Mina, por que os homens são tão nobres quando nós, mulheres, somos tão pouco dignas deles? Aqui estava eu, quase tirando sarro desse verdadeiro cavalheiro de grande coração. Eu caí em lágrimas. Receio, minha querida, que você pensará que essa é uma carta muito desleixada, de várias maneiras. E eu realmente me senti muito mal.
Por que eles não podem deixar uma garota se casar com 3 homens, ou quantos os querem, e evitar todo esse problema? Mas isso é heresia e não devo dizer isso. Fico feliz em dizer que, embora eu estivesse chorando, fui capaz de olhar para os olhos corajosos do Sr. Morris. E eu disse a ele de modo direto: sim, há alguém que eu amo, embora ele ainda não tenha me dito que ele me ama. Eu estava certa em falar com ele tão francamente, pois uma luz entrou em seu rosto e ele colocou as 2 mãos e pegou as minhas. Acho que eu as coloquei nas dele. E disse de uma maneira saudável: essa é minha garota corajosa. Vale mais a pena estar atrasado para uma chance de conquistar você do que chegar a tempo de qualquer outra garota do mundo. Não chore, minha querida. Se for por mim, sou duro de quebrar e aceito de pé. Se esse outro sujeito não sabe a felicidade que tem, bem, é melhor que saiba logo, ou terá que lidar comigo. Garotinha, sua honestidade e coragem me fizeram um amigo, e isso é mais raro que um amante. É mais altruísta de qualquer maneira. Minha querida, vou ter uma caminhada muito solitária daqui até o juízo final. Você me daria um beijo? Será algo para afastar a escuridão agora e depois. Você pode, se quiser, porque esse outro bom sujeito... Ele deve ser um bom sujeito, minha querida, e um cavalheiro, ou você não poderia amá-lo. Ainda não se declarou. Isso me conquistou, Mina, pois era corajoso e doce da parte dele, e nobre também para um rival, não era? E ele tão triste. Então eu me inclinei e o beijei. Ele se levantou com minhas mãos nas dele, e quando ele olhou para baixo no meu rosto, receio que eu estivesse corando muito. Ele disse: garota, eu seguro sua mão e você me beijou, e se essas coisas não nos fazem amigos, nada mais fará. Obrigado pela sua doce honestidade a mim e a Deus. Ele apertou minha mão e, pegando o chapéu, saiu direto da sala sem olhar para trás, sem lágrima, um tremor ou uma pausa. E eu estou chorando como um bebê. Oh, por que um homem assim deve ficar infeliz, quando há muitas garotas que adorariam o chão em que ele pisa? Eu sei que faria se fosse livre, apenas não quero ser livre. Minha querida, isso me chateou, e sinto que não posso escrever a felicidade apenas de uma vez, depois de falar sobre isso, e não desejo contar o número 3 até que tudo possa ser feliz. Sempre seu amor, Lucy. PS. Oh, sobre o número 3. Não preciso contar o número 3, preciso? Além disso, estava tudo tão confuso. Pareceu apenas um momento, desde que ele entrou na sala, até que seus braços estivessem em volta de mim, e ele estava me beijando. Estou muito, muito feliz, e não sei o que fiz para merecer. Devo apenas tentar no futuro, mostrar que não sou ingrata a Deus, por toda a sua bondade para mim, ao me enviar um amante, um marido e um amigo assim. Adeus.